Nos últimos dias, nossa pesquisa de cenário do segundo turno entre Jair Bolsonaro e Lula ganhou muita repercussão nacional e internacional. Eu quero falar sobre isso e peço a sua atenção porque aqui eu vou entrar em detalhes para desmistificar, vou falar um pouco mais além do resultado final, que é o que chama a atenção de todo mundo. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político e sócio aqui do Instituto IPESP. Tirei o dia hoje para falar um pouquinho, analisar uma pesquisa que nós fizemos, que foi o cenário do segundo turno entre Jair Bolsonaro e Lula, onde Jair Bolsonaro tem uma certa vantagem, uma vantagem interessante sobre Lula, ali com 41,1% contra 34,2%. Essa pesquisa foi, nós falamos com 1.012 brasileiros de todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, divididos proporcionalmente, obviamente. E o que chama atenção aqui é que mesmo o Bolsonaro, na margem de erro, tirando 3,1, chegando ali a 38 e somando 3,1 nos 34,2 do Lula, Bolsonaro, mesmo dentro da margem de erro, Bolsonaro ainda fica à frente. Tá? Esse é um dado que, claro que uma parte da sociedade gostou muito desse resultado, em cima disso teve muita repercussão. Essa repercussão chegou até o principal assessor do de Donald Trump, que acabou colocando ali no Twitter dele a nossa pesquisa e fazendo comentários sobre ela, mas também ganhou muita repercussão negativa de um outro lado da sociedade que entende que essa pesquisa não revelaria a verdade. Esse é um dado que sempre me preocupa muito, esse estudo de voto estimulado, porque você pega um momento da sociedade, alguma coisa aconteceu, ou porque você tem ali um retrato mesmo do que está acontecendo, né? E as pessoas só focam nisso e não analisam a pesquisa. Eu quero analisar a pesquisa e por isso que eu coloquei esse título. Bolsonaro lidera, mas na minha opinião, o Lula ainda é favorito. Eu vou explicar isso por quê para vocês, tá? Primeira coisa, a gente mostra um caminho. Quando a gente olha ali, desde maio de 2025, Bolsonaro ele ficou à frente ali 4 vezes e Lula ficou à frente 2 vezes, tá? Então, primeira coisa que chama atenção quando alguém entende e vê alguns dados oficiais acreditando que Lula tem uma grande vantagem, a gente tem que tomar cuidado. Quando você coloca Lula e Bolsonaro, mas um cenário muito dividido, onde você coloca ali Ratinho Júnior, Caiado, Zema, Eduardo Leite, todos esses nomes eles tendem a tirar voto de Jair Bolsonaro. E o Lula, se você não colocar diversos candidatos de esquerda de outros estados também, imagine que você coloque aí um disco com Lula, Flávio Dini, alguma coisa assim, você tiraria voto de Lula e prejudicaria. Então, depende muito de como eu faço a pesquisa. Se eu fizer uma pesquisa onde eu venho falando bem do governo, falando sobre coisas positivas do governo, entendendo a opinião da pessoa e depois venho para uma pesquisa estimulada, em quem você votaria então? Eu estou levantando a chance de Lula ter voto. Da mesma forma com o Bolsonaro. Olha, Bolsonaro fez isso e isso, a economia hoje não está boa, não sei o quê. Eu também induzo ali o eleitor a responder a favor de Bolsonaro. Nossa pesquisa não tem isso, tá? A gente simplesmente fez uma pergunta ali dentro de várias, mas são perguntas desconectadas que não fizeram com que a pessoa tivesse algum tipo de resquício e tendência a votar em Jair Bolsonaro ou Lula. O que a gente percebe ainda é uma verdade que se manifesta, que é Lula sempre vencendo ali na região Nordeste e nas outras 4 regiões, Bolsonaro continua vencendo. O Bolsonaro ele tem um pouco mais de voto percentual na região Norte, e a gente tem que lembrar que foram alguns candidatos de Jair Bolsonaro, como o capitão Alberto Neto no Amazonas, foi para o segundo turno contra o prefeito Davi Almeida. Então, isso tudo já fortaleceu ali o bolsonarismo e a imagem de Bolsonaro, apesar da região norte não ter um peso tão grande, né? Outra coisa que ainda continua é que Lula vence entre as mulheres, o Bolsonaro entre os homens. E o Lula continua vencendo ainda entre os mais velhos, ali as pessoas acima de 60 anos. E quando a gente olha também, isso aqui é uma máxima que também não muda, que a gente vem falando muito tempo, que isso vem se provando em eleições, é que Lula, conforme as pessoas vão estudando mais, conforme aumenta o grau de escolaridade, cai os votos em Lula. Tá? Então ele é muito bem votado entre as pessoas que têm ensino fundamental
e já não é tão bem votado assim no ensino médio e também no ensino superior. E aí a gente também tem, quando a gente fala do índice de dependência governamental, o índice criado aqui pelo IBESP, onde a gente entende o quanto as pessoas dependem do governo. Quanto mais dependente, o alto IDG, aquela pessoa que depende diretamente do social, da saúde, da educação, e essas são as pessoas que votam muito em Lula. Em compensação, as pessoas que são baixo IDG, aquelas pessoas que têm convênio médico, pessoas que não têm nenhum tipo de dependência de benefício social, seja BPC, seja Bolsa Família, essas pessoas votam bem mais em Bolsonaro. O que chama atenção aqui também, a gente quando pega ali o perfil da eleição de 2022, quem votou no segundo turno em Jair Bolsonaro, hoje 88,9% de novo vota em Jair Bolsonaro. E quando a gente pega quem votou em Lula, 79,5%. Então, Lula vem perdendo alguns eleitores que votaram, que acreditaram nele ali durante as eleições de 2022. Outra máxima que não muda, tá? Eu estou fazendo todo esse começo aqui para depois fazer uma análise mais apurada sobre o perfil dos eleitores e eu vou explicar isso para vocês. Por isso que eu peço a atenção de vocês, que sigam até o final, esqueçam o resultado ali, 41,1 contra 34,5. Esqueçam isso, porque isso é um dado momentâneo, isso pode mudar e eu quero mostrar para vocês o que pode fazer mudar esse dado, tá? Falando de hábitos de consumo de mídia, isso aqui é um dado importantíssimo. Conforme as pessoas, por onde as pessoas se informam, elas têm a tendência a votar em alguém. Isso está muito claro na TV. 42,5% dos eleitores que votam em Lula dizem que se informam pela TV. 27,9% vota ali em Jair Bolsonaro. Ou seja, a TV, ela de certa forma faz com que as pessoas votem mais em Lula. Isso aqui a gente precisa entender se é o ovo ou a galinha, né? As pessoas que se informam mais pela TV são convencidas a votar em Lula, ou as pessoas que estão na TV, que são as pessoas mais pobres, pessoas mais velhas, preferem votar em Lula e estão na TV, tá? Eu tenho a minha opinião que a TV, sim, ela de certa forma acaba tendo uma pauta que mostra o governo de forma mais positiva e faz com que as pessoas votem mais. Quando a gente vai para as redes sociais, isso muda. As pessoas votam muito mais em Jair Bolsonaro. Aqui a gente tem aqui uma leitura do perfil dos eleitores, tá? E a gente fez uma leitura um pouco mais detalhada que eu quero falar com vocês mais para frente. Agora eu quero dizer o seguinte, né? Quando a gente tem aqui os eleitores que votam em Bolsonaro, a gente tentou entender se ele é um bolsonarista convicto, tá? Se ele é um antipetista convicto, se ele é um antipetista volúvel, tá? Então, a pessoa quando vota no Bolsonaro, nós aqui do IBESP criamos um questionário para entender, fizemos essas 3 divisões, tá? Tem gente que vota no Bolsonaro, que acredita no Bolsonaro, que mesmo que tenha um teste argumentativo, e vou explicar isso para vocês, um teste argumentativo contra Jair Bolsonaro, ela continua com o Bolsonaro. E aí a gente tem o antipetista convicto, aquela pessoa que não gosta do PT, quer o PT fora, que não gosta da esquerda, tal, mas ele, por isso ele entende que o Bolsonaro é o melhor candidato entre os dois ali. Tá? Talvez ali, se eu colocasse um outro candidato, ele poderia ter uma mudança. E a gente tem aquele Bolsonaro, aquele antipetista volúvel, tá? Ele tem ali algumas concordâncias com o PT, principalmente na pauta progressista e liberal na economia. Vou falar sobre isso também. Mas vamos lá, vamos falar de teste argumentativo, tá? O que é o teste argumentativo? Depois que a pessoa vota no Bolsonaro, a gente faz alguns testes argumentativos. Olha, falam que o Bolsonaro é fascista. Você concorda com isso? Ah, não concordo. Olha, Bolsonaro não comprou vacina. Você concorda? Não concordo. Você percebe que todas as pautas defendidas pelo Bolsonaro, todas as coisas que foram colocadas contra a imagem de Bolsonaro, quando você pergunta, essas pessoas não aceitam esses testes argumentativos como alguma coisa que seja contra Bolsonaro. Em cima disso, a gente entende que essa pessoa é realmente bolsonarista. O antipetista convicto é aquela pessoa que você, quando faz o teste argumentativo, alguma coisa ela aceita, outras ela não aceita, e aí a gente pega, e quando você vai entender assim, o que seria pior ali? A crítica pesada contra Lula e o PT em relação à corrupção, envolvimento com um monte de coisa errada, tal. Essas pessoas podem ter certeza, elas sabem explicar por que elas estão votando. Aliás, o bolsonarista convicto ali,
esse antipetista convicto, eles sabem explicar por que estão votando ou a favor de Bolsonaro ou contra o PT. Aí nós temos ali os antipetistas volúveis. Esses antipetistas volúveis, eles são pessoas assim que acham que tem que ter uma mudança no país, não concordam com o PT, alguma coisa assim, mas são pessoas que a gente conseguiu entender, são pessoas que têm ali um perfil que são a favor ali do mercado financeiro, acham que tem que ter aplicação no mercado financeiro. São pessoas também de pauta liberal, que, olha, tudo bem, aborto, não sei o quê, não tem ali uma questão crítica pesada contra a criminalidade. Então, assim, essas pessoas que têm uma pauta mais progressistas que acaba se conectando ali com a pauta da esquerda, por isso que hoje ela prefere votar um pouco mais no Bolsonaro. Tá? Falando de Lula, quando a gente pega Lula, a gente tem ali o lulista, que ele vota em Lula, e quando você faz os testes argumentativos contra o Lula, olha, ele foi preso, tinha dinheiro lá, tinha o tal do sítio, blá, 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 a pessoa ela não tira o pé, ela fala, eu quero Lula, eu gosto, não acredito nisso, isso foi a mídia que criou, tá? Então, e aliás a gente fez ali nesses lulistas, da mesma forma a gente fez no bolsonaristas, um teste argumentativo interessante. A gente pegou e falou assim, olha, mas essa mesma pauta que a mídia colocou contra Lula, que você entende que foi mentira, hoje existe uma pauta montada contra o Bolsonaro. A gente colocou isso. E você percebe que a pessoa fala, não, isso contra o Bolsonaro é verdade, contra o Lula é mentira. Então percebe que as pessoas estão fechadas realmente. A gente tem ali o antibolsonarista convicto. Tá? Então são as pessoas que têm uma imagem muito negativa do Bolsonaro e acabam entendendo que o Lula é o melhor contender ali, seria a pessoa que teria condições de ganhar do Bolsonaro. Então, se a gente tivesse ali um outro candidato de esquerda, que não fosse um personagem tão grande como é o Lula, essas pessoas teriam ali um problema, porque elas entendem que o Lula é importante para não deixar o Bolsonaro ganhar uma eleição. E quando a gente pega ali o antibolsonarista volúvel, ele é um candidato ali ele é um eleitor que ele tem uma pauta interessante que acaba se conectando com a pauta bolsonarista, que é a pauta nacionalista, de soberania. Eles acham que infelizmente o Brasil deixou as indústrias, e aí tem alguns que falam alguma coisa de São Bernardo, cita, olha, São Bernardo, o Lula foi muito culpado por ter destruído São Bernardo, blá, 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 blá. Então são pessoas que não têm uma imagem assim tão ótima do Lula, mas eles têm uma imagem ainda que vê o Bolsonaro como uma pessoa que eles não gostam. Tá? E a gente tem aí um perfil interessante que é legal a gente colocar. Primeira coisa, a gente tentar entender aqui, né? Quando a gente pega o número de bolsonaristas, tá? A gente pegar os bolsonaristas mesmo, quanto que eles representam ali, tá? Quando a gente pega o bolsonarista, ele representa ali 21% do eleitorado brasileiro. E aqui a gente tem que tomar um cuidado. Cada pesquisa, uma pesquisa, pode flutuar. Então você vê alguns institutos falando assim, em torno de 20%. Verdade. No mês passado ficou em torno de 19%, nesse mês ficou arredondando 21%. Antilulista convicto, quantos por cento? A gente está falando de 16%. Tá? Então 16% ali é o antilulista convicto. Quando a gente pega antilulista volúvel, tá? Fica em 5% do eleitorado brasileiro. Quando a gente fala de o antibolsonarista volúvel, que é aquele antibolsonarista, como eu disse para você, que ali enxerga algumas ideias do Bolsonaro interessantes, como patriotismo, nacionalismo e tal, tem hoje em torno de 5%, 3%, desculpa. Aí a gente tem o antibolsonarista convicto, que é aquela pessoa que não gosta mesmo do Bolsonaro, enxerga o Lula como o melhor candidato para vencer Bolsonaro, porque não quer o Bolsonaro de volta. Nós temos ali 11% dos eleitores brasileiros. E lulista, tá? Aquele cara que fala, eu sou lulista, a gente fez teste argumentativo para ver se ele balançava, ele não balançou, 20%. Tá? Então perceba isso. 21% bolsonarista, 20% lulista. Antilulista convicto, 16%. Antibolsonarista convicto, 11%. Antilulista volúvel, 5%. Antibolsonarista volúvel, a gente tem 3%. E aí a gente tem aquelas pessoas que são isentas, aquelas pessoas que não vão para nenhum dos dois lados,
por mais teste argumentativo que você faça, ela não tem interesse de não ir para nenhum lado, que fica em 25%. E aí você fala assim, nossa, 25%, um quarto da população, eles podem votar aqui ou votar ali. Né? Essa é uma coisa que o centro vem brigando há muito tempo. Fala, olha, existe um caminho que todo mundo quer o Bolsonaro, e a gente percebeu que não, que a gente dividiu em 3 faixas, na verdade 21% está fechado com o Bolsonaro, ou todo mundo, ou outra metade ali que é o Lula, que é uma outra parcela, que aí a gente provou aqui, eu estou mostrando para vocês que 20% que é o Lula. Tá? Então existe um caminho muito grande assim para conseguir o voto de centro, tal. Não é bem assim. Tá? Não é bem assim, a gente já viu acontecer muitos casos. Aconteceu em 2018, quando a gente teve campanha com muito partido, com um candidato com muito nome, com muito dinheiro e que chegou a 5%. Como a gente teve também campanha em 2022 com muito partido, muito dinheiro e não chegou em lugar nenhum, porque as pessoas centralizaram nos 2 principais personagens e o meio político parece não aceitar isso. Tá? E eu estou mostrando para vocês que nós temos aqui 25% de isentos. Esse 25% de isentos, vamos dar uma olhadinha como foi o segundo turno das eleições de 2022, quando tinham os 2 candidatos, Lula e Bolsonaro. Eu vou falar dos votos totais, tá? Quando você vê o voto lá, é o voto válido. O Lula teve 60 milhões e pouco, 300 e poucos mil votos. Isso dos 156 milhões de eleitores aptos a votar, representou 39%. O Bolsonaro teve 37%. Nós tivemos 1% de branco, 3% de nulo e 21% não foi votar. Tá? Se nós somarmos os 21% de abstenção que não foram votar, mais os 3 de nulos que foram votar e anularam o voto, e mais 1% de pessoas que foram votar e votaram em branco, 21 com 3, 24 com 1, 25. Está aí, nós temos um grupo, e a gente não tem para onde mexer, que nós temos aí um grupo, um quarto da população, ela simplesmente ou ela vai se abster ou ela não quer votar em nenhum dos dois candidatos. Tá? Então o que a gente tem aqui é uma divisão interessante e a gente precisa entender esses grupos. Tá? Eu vou falar para vocês do grupo bolsonarista mesmo, tá? O grupo bolsonarista e o grupo lulista, porque os outros grupos eles têm um diferencial muito grande. Tá? Se você que tiver interesse nesses dados, Marcelo, pô, me passa essa tabelinha, eu quero ter aqui. Por favor, vai aqui no nosso QR Code do IBESP, chama lá, tal. Aliás, eu fico feliz porque as pessoas estão pedindo a pesquisa através do site do IBESP, vai lá e pede, eu te mando essa tabelinha, uma tabelinha que eu fiz Excel aqui para falar para vocês, não estou apresentando porque ela é muito complexa, até eu preciso traduzir isso para vocês. O eleitor brasileiro, quando a gente fala de razão entre sexos, o que é razão entre sexos? Quanto mais masculino, fica acima de 1. Quanto mais feminino, fica abaixo de 1. O eleitor brasileiro é 0,9, ele é um pouquinho mais feminino. O eleitor bolsonarista, ele é 1, ele é um pouquinho mais masculino que o eleitor médio brasileiro. O eleitor lulista é 0,8, ele é um pouquinho mais feminino que o eleitor brasileiro. Vamos falar do isento aqui também? O isento é o 0,6, ele é muito feminino, então percebe, quem mais tem tendência a se abster, votar em branco, anular o voto, são mulheres. Tá? Quando a gente fala de idade média, a idade média do eleitor brasileiro é de 45,1 anos. Tá? A idade média do eleitor de Jair Bolsonaro, 43,9. A idade média do eleitor lulista, 49,4. Aqui então uma atenção quando você pensa no futuro. Os eleitores bolsonaristas, e aí então a gente pode cravar que são eleitores conservadores, que querem um candidato bolsonarista, são eleitores bem mais novos que os eleitores de Lula. Tá? Então isso aqui, quando a pessoa da esquerda, por isso que eu falo, a pessoa da esquerda ela olha lá, 41, Bolsonaro 34,5 o Lula, a primeira coisa que ela faz é tentar me ofender minha credibilidade, xingar o IBESP, falar que o IBESP é comprado, como se fosse, né? Como se eu não tivesse que eu bancar essa pesquisa para colocar informação, e é bem claro, esse é um investimento que nós fazemos sozinhos, e a gente tem o apoio aqui da BRCal. Se vocês não conhecem a BRCal, vai aqui no QR Code deles, eles são uma empresa parceira nossa, porque acreditam no nosso trabalho. Esse aqui é o nosso marketing de conteúdo, que é para chegar informação para você político, para você prefeito, para você jornalista,
chegou internacionalmente, a gente não tem interesse nenhum internacional, a gente trabalha no Brasil, né? Mas assim, legal, né? Tem muito deputado comentando. Eu sei que agora é interessante comentar um lado, um espectro gosta desse dado e fica comentando, o outro espectro não comenta, em compensação, as pessoas desse espectro ficam batendo no Instituto. Eu teria que abrir um processo contra cada um, porque estão duvidando da minha credibilidade e da minha independência. Eu tinha que processar e falar, prova o que você está falando. Ninguém vai provar. Então, infelizmente, assim é mais fácil eu não ver comentário, eu não vejo mesmo. Mas aqui, por que eu estou falando tudo isso nessa volta? Porque ao invés da esquerda prestar atenção nisso e ficar brava com o resultado, né? Ficar brava com o mensageiro da mensagem, devia prestar atenção nesse dado. O eleitor lulista ele é bem mais velho que o eleitor bolsonarista. Ou seja, o eleitor conservador ele é bem mais velho que esse eleitor da esquerda. Tá? Então esse eleitor da esquerda vai começar a sair do cenário natural da vida e esse eleitor bolsonarista vai se manter por muito tempo. Tá? Outro ponto é a questão da escolaridade. A escolaridade do eleitor brasileiro, onde 0 analfabeto e 10 grau superior completo, é de 3,9. Percebe que a gente tem uma escolaridade baixa. As pessoas falam, o Brasil vai evoluir. Não vai evoluir enquanto a gente não tiver uma escolaridade boa. Eu já falei muito sobre isso, a gente aumentou muito o número de pessoas com nível superior, mas a qualidade é muito ruim. Então o mercado, simplesmente a pessoa vem trabalhar, você acaba não conseguindo absorver porque a pessoa não sabe escrever um e-mail, por exemplo. Né? Então não adianta nada a pessoa ter formação. Então, uma formação de 3,9, tá? De 0 a 10. A formação do eleitor bolsonarista é 3,7. A do eleitor lulista, 3,1. Tá? Então perceba aqui que a gente tem um detalhe. Quando as pessoas falam, quem vota no Bolsonaro é só o eleitor instruído, de classe média alta, o rico, tal. Não, a gente tá claro aqui que a escolaridade média do eleitor bolsonarista está abaixo do eleitor médio brasileiro, que é uma porcaria. E o eleitor do Lula, muito abaixo ainda, a gente sabe, e o eleitor de ensino fundamental que vota nele. Eu só quero voltar aqui na idade média do isento, né, que eu prometi falar, é 44,4 anos. Tá? É um eleitor também mais jovem que o eleitor lulista. A escolaridade média do eleitor isento é 3,8 e é o que está mais próximo ali. Então, quando a gente vai olhar aqui, de novo, uma mulher, mais mulheres, 44 anos ali, com a escolaridade média. Quando a gente fala de religião, tá, e o grau de religiosidade, muita gente acaba dando muita importância para isso, fala assim, o voto bolsonarista é um voto evangélico, é verdade, os evangélicos votam mais em Bolsonaro, e o católico é mais Lula. E aqui a gente fala assim, será que esse é um estudo que eu teria que fazer, não posso pedir para vocês fazerem, né? Mas é um estudo que eu teria que fazer para entender o seguinte, será que esse católico, que se diz católico, é um católico que vai na igreja, ou é um católico que só se diz católico, eu fui batizado, sou católico. Então, às vezes a gente fala, o católico vota muito mais em Lula. Será que isso é verdade? Ou a pessoa que se diz católica? Eu teria que fazer esse estudo, um estudo que é interessante, mas eu precisaria de tempo, eu preciso de investimento meu mesmo, né? Para entender assim, qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Você vai na igreja quantas vezes por semana? Tal? Católico, entendeu? E aí a gente entender realmente o grau de religiosidade. Mas aí eu tenho que colocar várias perguntas, praticamente um questionário inteiro, né? Mas qual que é o grau de religiosidade do brasileiro? Onde 0 é ateu e 10 muito religioso? 7,7. O Brasil é um país que se diz religioso. Qual é o grau de religiosidade do bolsonarista? 8,2. Tá? É mais religioso que a média nacional. O do Lula, o lulista, é 7,7. É exatamente o grau de religiosidade do eleitor brasileiro. O eleitor isento, ele é um pouquinho mais religioso que o eleitor médio, 7,9. Aí nós temos o IDG, o Índice de Dependência Governamental, onde 0 é não dependente e 10 totalmente dependente do governo, do Estado, né? O índice de dependência do eleitor brasileiro é 3,9. O eleitor de Bolsonaro, 1,4. Aqui que mora um detalhe. Perceba então que o eleitor de Bolsonaro é um eleitor que tem um grau de instrução mais baixo que a média. Em compensação, ele não tem dependências de governo, ele tem pouca dependência de governo.
Tá? Então a gente pode pegar aí que é um eleitor de ensino médio, mas que trabalha, que paga o seu convênio, que não tem filho, que acaba pagando a escola do filho, que acaba não tendo nenhum tipo de auxílio de benefício do governo. Tá? Então aqui talvez seja o grande diferencial do eleitor bolsonarista. Tá? Então, enquanto o IDG, o Índice de Dependência Governamental do eleitor médio, onde 0 é não dependente e 10 totalmente dependente é 3,9, o eleitor bolsonarista é 1,4. Tá? O eleitor lulista 4,7, ou seja, ele é mais dependente que o eleitor médio brasileiro, que já é absurdamente dependente. Né? O eleitor, a gente sabe que a gente tem 94 milhões de pessoas dependentes do Bolsa Família, que a gente já fez pesquisas sobre isso. A gente percebe que a boa parte dos eleitores que tem Bolsa Família falam que isso tira a vontade de trabalhar. Quer dizer, o Bolsa Família, não sei quem vai botar a mão nesse vespeiro, mas você precisa repensar o Bolsa Família, realmente não extinguir o programa, mas você ter um tempo determinado para as pessoas certas. E em contrapartida, eu vejo com muita tristeza o idoso que trabalhou muito, se lascou a vida inteira pelo Brasil e no Brasil, aí você vê ele recebendo ali um salário mínimo. Né? Então, eu acho que a gente talvez não tenha tido nenhum clique em um candidato, mas hoje, se alguém criasse um grande programa de melhoria de condições das pessoas acima de 60 anos ou acima de 70 anos, tirando esse dinheiro do Bolsa Família, jogasse do Bolsa Família, que fizesse ali um regramento melhor, né, e jogasse ali para quem você tem ali para os mais velhos do Brasil, isso teria ali uma repercussão interessante, porque o eleitor brasileiro vem envelhecendo, a gente tem cada vez mais eleitores idosos e as pessoas não estão prestando atenção nisso. Tá? Qual que é o eleitor? O eleitor isento, ele tem o IDG ali, o Índice de Dependência Governamental igual. Então, quando eu falo ali para vocês assim, por que Bolsonaro, apesar de Bolsonaro estar na frente, por que eu vejo o Lula ali hoje com mais favoritismo? Primeiro, pela situação de Bolsonaro, que a gente percebe que ele está sendo impedido ali de ser candidato. Né? Ele está preso, incomunicável, ele não consegue falar com ninguém, ele não está conseguindo colocar suas ideias. E o Bolsonaro é uma pessoa que o bolsonarista, tem muita ligação com ele porque gosta dele falando, gostava das lives de quinta-feira que ele fazia, entende que ele passa a verdade no que ele fala, então ele está tolhido de falar ali. Aí quando a gente pega os outros personagens, isso aqui são estudos, claro, que eu não mostro para vocês, mas quando a gente faz essa pergunta, a gente faz outras perguntas, que é justamente para me dar um embasamento aqui para trazer informação para vocês. Porque a gente percebe que os eleitores bolsonaristas veem a necessidade de ter um candidato bolsonarista. E quando eles falam em um candidato bolsonarista, é claro que eles veem ali o Tarcísio como um candidato bolsonarista, né? Porque veem o Tarcísio como alguém que saiu do movimento. Não muito mais além da família dele. E dos candidatos ali, Eduardo Bolsonaro, ele é um candidato, ele seria ali o candidato que tem um perfil mais parecido com o Jair Bolsonaro. Né? Então as pessoas olham Eduardo Bolsonaro como o melhor candidato, e hoje Eduardo Bolsonaro mora nos Estados Unidos e não tem condições de vir para o Brasil. Ele sabe que teria algum tipo de problema, a gente percebe isso, né, quando a gente vê vídeo dele. Então ele também está tolhido de fazer campanha, de andar na cidade, no país. E aí tudo isso e como eu mostrei para vocês, como a TV ela molda, a TV e a grande mídia ela molda o pensamento das pessoas, ela consegue criar ali uma narrativa onde coloca numa situação muito complicada qualquer outro candidato que venha lutar contra Lula. Né? Eu vou falar um pouco, por exemplo, de rádio. As pessoas não prestam atenção em rádios, tá? A gente tem em torno de 11 mil rádios no Brasil. Não sei se você está inscrito ali para receber os avisos de normas, de leis que o governo, que o Poder Executivo, o presidente da República assina. Se você não tem, faça isso. Quase todo dia, você tem ali uma renovação de concessão de uma rádio. Tá? Quase todo dia. Nós temos 11 mil rádios, se você dividir por 300, por 200 e poucos dias úteis, você pode ver quantas por dia você tem de concessão ali de rádio. Tá? E aí nós temos uma divisão interessante das rádios. Né? Enquanto a gente tem 8% dos eleitores na região norte do Brasil, nós temos 8% das concessões de rádio ali na região norte.
Na região Nordeste, nós temos 27% dos eleitores e a gente tem 26% de concessão de rádio. Na região Centro-Oeste, nós temos 7% dos eleitores e 10% das concessões de rádio. Na região Sudeste, nós temos 42% dos eleitores e 34% apenas de concessão de rádio. Tá? E na região Sul, nós temos 14% dos eleitores e 22% das concessões de rádio. Se você somar aqui os eleitores, não vai dar 100, porque nós temos 2% de eleitores que moram no exterior. Tá? Então a gente percebe assim. E por que a rádio é importante? A rádio é importante porque quando você tem um âncora, você pega uma cidade pequenininha, com 30 mil habitantes ali, você tem ali uma rádio que pega na cidade do lado, de mais 12, tem um grupo ali de 50 mil pessoas, que aquela rádio ela faz propaganda do comércio local, ela tem um âncora que é conhecido de todo mundo, ele tem ali uma credibilidade sobre aquelas pessoas, e aí ele começa a falar, ou ele recebe um dinheiro do governo, primeiro, ele tem uma concessão, que se ele for contra a concessão, ele corre risco. A gente sabe disso, né? Isso a política é assim. Ele pode receber ali um aporte do governo federal que tem dinheiro para fazer isso. Ou ele pode, por ideologia, defender o governo. E ali ele começa de forma sutil, subjetiva, a falar bem do governo e faz com que as pessoas comecem a entender que o governo é bom. Então, quando você pega, principalmente em regiões mais afastadas, e você em cidades menores, você vê que tem uma força ali do PT interessante. Apesar dessas cidades menores ter um grau de religiosidade maior, ter muito evangélico. E aí você vê que há um descasamento. Tem muito mais evangélico, eleitor bolsonarista, mas porém vota mais em Lula, porque você tem ali a força da rádio. E ali nós temos os rincões mais pobres que se informam mais pela TV. Tá? Então, quando a gente quer um outro estudo que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Que eu não vou mostrar para vocês aqui, mas eu vou passar os dados. Tá? Nesse mesmo estudo, a gente quis entender como as pessoas se informam sobre o Brasil. 51,8% diz que se informam através das redes sociais, e aqui eu tenho um adendo para fazer. Eu me informo pelas redes sociais. Por quê? Ele pega ali qualquer porcaria, ele pegou que o MC não sei o que foi preso. Isso não é informação. Tá? Isso não é informação. Ele pega um monte de porcaria que você depois de 10 minutos pergunta para ele, não sabe o que ele viu, mas ele passou o dedo e jogou para cima, e aí sai no relatório lá do marketing político que muita gente teve tantas mil impressões, muita gente viu, não viu, porque depois a gente faz pesquisa sobre isso, as pessoas não conseguem dizer o que viram, tá? E depois vem a televisão ali com 46,3%. Tá? A televisão é um impacto muito grande, porque a TV, quando ela coloca uma música interessante, ela põe imagens, ela põe aquele narrador com voz, com um terno muito bonito, que passa credibilidade, tudo isso você coloca uma informação, faz com que a pessoa acredite mais no que viu. Tá? Então, falando só desses dois pontos aqui, mas eu quero levar vocês aqui para a questão de como se informam os eleitores bolsonaristas, tá? Quando a gente fala de eleitores bolsonaristas, de eleitores antipetistas convictos e por aí. Essa aqui é uma pergunta que é múltipla. O que quer dizer isso? A pessoa não fala assim, me informo só pelas redes sociais. Ele fala, não, me informo pelas redes sociais, pela TV e tal. Então, se você soma, nunca dá 100%, porque dá mais de 100%. Eu vou falar do eleitor bolsonarista, tá? O eleitor bolsonarista, 69,7% deles se informam pelas redes sociais e 31,4% pela TV. Tá? Então, o eleitor bolsonarista está nas redes sociais. E a rede social, diferente da TV, diferente da rádio, ela tem muito contraponto. Né? Então, a pessoa coloca uma informação, vem um comentário desmentindo tal. Então, as pessoas que estão nas redes sociais, ela tem uma aproximação maior da realidade. Porque ali, se a pessoa tenta colocar uma narrativa, vem alguém batendo, tem contraponto diferente de uma TV e um jornal nacional, por exemplo, onde coloca a matéria do jeito que tem que ser colocado, não tem contraponto. O eleitor antipetista convicto, que é aquele lá que odeia o Lula, odeia o PT, não vota, cita casos de mensalão, de petrolão e tal, entende que o Bolsonaro é um candidato que não é perfeito, mas que merece o voto, tá? 59,5% se informa pelas redes sociais contra 32,8% pela TV.
Aí tem o antipetista volúvel, que é aquele cara que tem críticas contra o PT, mas tem alguns pontos como questão de progressismo nos costumes, questão de liberal no dinheiro ali, na questão financeira tal. 57,7% se informa pelas redes sociais e 27,1% se informa pela TV. Então, prestando atenção, o eleitor bolsonarista convicto, 69,7% se informa pelas redes sociais, o antipetista convicto, 59,5%, caiu um pouquinho, e o antipetista volúvel, 57,7%. Tá? O eleitor isento, tá? Aquele cara que é o isentão, os 25%, que é mais feminino, como eu passei para vocês, se informa mais pela TV, 55,4%. Se informa pela TV e também 48,8% pelas redes sociais, mas ele se informa mais pela TV. E o eleitor, os eleitores de Lula, tá? O eleitor lulista, 58,2% se informa pela TV, a maioria se informa pela TV, 58,2%, e 41,3% se informa pelas redes sociais. O antibolsonarista convicto, que é aquele que não adianta e não gosta do Bolsonaro de jeito nenhum, tem toda aquela narrativa pronta do que o Bolsonaro fez de errado, tal, que um monte de coisa, né, negativa do Bolsonaro, e por isso vota em Lula. 52,6% se informa pela TV e depois 31% pelas redes sociais, ou seja, ele também se informa mais pela TV. E o eleitor antibolsonarista volúvel, aquele cara que tem críticas pesadas contra Bolsonaro, mas tem pautas que ele acaba se conectando e concordando com Bolsonaro. 69,1% se informa pela TV e 45,5% pelas redes sociais. Então fica claro, os eleitores de Bolsonaro, não importa que faixa, se informam pelas redes sociais, e os eleitores de Lula e os isentos, não importa como, se informam muito mais pela TV. Essa realidade não vai mudar. A gente tem uma tendência ali da forma que é feita a TV, da forma que é feita uma rádio, da forma que é feita a grande mídia, tem uma tendência a favorecer Lula durante um processo eleitoral. E aí tem que ficar muito claro, a gente já testou vários pontos, as pessoas sempre me perguntam, o Bolsonaro não pode se colocar um terceiro, é sempre se colocar um terceiro. A gente percebe que os eleitores bolsonaristas querem Jair Bolsonaro, já os antipetistas convictos e volúveis querem buscar uma alternativa no lugar de Bolsonaro, que seja mais palatável, para não votar no PT. Eles não querem votar no PT e não irão votar no PT, mas eles querem uma alternativa mais palatável. Quando a gente coloca um nome palatável, bolsonaristas não querem votar. E aí é um grande risco de qualquer outro nome, eu não vou citar nenhum nome aqui, mas qualquer outro nome que não seja Bolsonaro, que não seja Bolsonaro ou Eduardo Bolsonaro ou da família Bolsonaro, existe um risco muito grande dessas pessoas, desse eleitor que não vai votar em Lula, que é um antipetista convicto, antipetista volúvel, ele entender que isso é uma traição contra Bolsonaro e não votar nesse candidato. Falar, já que vocês não querem, então que fiquem do jeito que está. Existe um risco muito grande disso acontecer, a gente já fez pesquisa sobre isso. E tem um outro lado também, se você colocar um eleitor bolsonarista, a gente sabe que ele vem já com uma rejeição, mas quando as pessoas falam a rejeição é muito alta, a rejeição é desses anti-bolsonaristas volúveis, convictos e do lulista. Tá? Então, quando as pessoas falam tem uma rejeição muito alta, Lula também tem uma rejeição muito alta, porque tem uma rejeição de uma outra parte do eleitorado. Tá? Então, esse aqui é um ponto que eu quero chamar a atenção para vocês. Por que eu vejo o Lula, então, como uma vantagem? Porque eu vejo que o bolsonarismo terá dificuldade hoje, claro que eu estou falando hoje, eu não sei nem que dia que é hoje, eu estou acho que dia 15, 16 de outubro, 2025, a gente tem um ano da eleição, a eleição vai ser o primeiro turno no dia 4, né? Eu vejo que existe um sistema que não quer permitir que um Bolsonaro participe do processo eleitoral. Isso não acontecendo, Lula é muito favorito, tá? Porque o único candidato que teria condições assim de forma de bater de frente seria sim um Bolsonaro. E aí, com certeza, se você não concorda com aqui ou com ali, vai falar, não, mas se você colocar o Tarcísio, eu volto a dizer, estudos feitos por nós aqui, durante um processo eleitoral, existe uma facilidade das pessoas, desse bolsonarista, acreditar na narrativa
de que a escolha de um candidato para tentar resgatar os votos de Bolsonaro sem o apoio declarado de Bolsonaro seria uma traição. E aí nós estamos falando de 20% do eleitorado. Tá? Lembrem-se que 25% nós temos já a tendência de não votar, de 21 se abster, 3 anularem e 1 votar em branco, 25%. Nós temos outro ali que vota em Lula e nós temos 20% dos eleitores bolsonaristas que facilmente acreditariam numa narrativa que Bolsonaro foi traído para a colocação de um outro candidato. Tá? Então, por isso que eu vejo, apesar do resultado, se você é de esquerda, lulista, tal, que deve ter ficado muito bravo com o resultado, não acreditar nesse resultado, porque você também tem isso, né? Às vezes você vê uma outra pesquisa, e eu não quero criticar nenhum instituto de pesquisa, mas assim, a gente tem que ter cuidado quando você vai analisar uma pesquisa e você não analisar todos os dados, tá? Com calma. Então aqui eu tenho certeza que ninguém analisou esse dado, todo mundo olhou só o dado principal, onde o Bolsonaro está na frente ali, em cerca de 7 pontos na frente. Isso aqui dá uma vantagem interessante para ele, mas da forma que vai caminhando, eu entendo que ali Lula ainda tem ali uma vantagem sobre os outros candidatos. E aí você pode pensar, mas e se o Lula não quiser participar? Tá? E for um outro candidato de esquerda? Aí o jogo empata, porque, sinceramente, quando você tem hoje 2 personagens na política brasileira, que é Bolsonaro e Lula, se você tirar um dos candidatos, realmente é difícil você fazer essa transferência. A esquerda talvez teria ali uma tranquilidade maior de transferir, porque a direita brasileira, não vou nem dizer assim, porque a direita ela é formada pela direita bolsonarista 20%, 21%, e você tem um outro que é um centro ali, que não é bem uma direita, né? Ela tem ali uma diferença interessante. E aqui eu quero colocar um outro ponto que eu vejo muito comentário de político. Eu percebo que existe um distanciamento muito grande do político e da realidade brasileira. Tá? Um distanciamento muito grande. E me parece que o político ele acaba fazendo uma ponte com a imprensa. Talvez, vamos lá, eu vou fazer aqui talvez seja uma elucubração muito louca aqui, mas eu estou tentando entender por que esse distanciamento do político da realidade brasileira, do que pensa o eleitor quando a gente faz uma pesquisa e ouve o Brasil inteiro. Tá? Me parece que o político ele conversa com o jornalista pega aquilo como pauta, como fonte, faz uma matéria, esse mesmo político ele lê a matéria e fala, nossa, você viu, isso é verdade. Então me parece que ele está vivendo em um mundo onde ele conversa com a grande mídia e o que a grande mídia fala para ele é verdade, e ele acaba não entendendo o que a população pensa. Um grupo de políticos. E nós temos um outro grupo de políticos, que aqui eu cito os políticos bolsonaristas. Eles conversam exclusivamente com as redes sociais e acreditam que o que as redes sociais falam é verdade. Então eles colocam uma enquete lá, você vota em Jair Bolsonaro ou Lula, aí dá 99% do Bolsonaro, eles falam, tá vendo, o Bolsonaro ganharia com 99%. Então existe uma desconexão de todos os políticos do Brasil, a ala bolsonarista, porque ela está conectada nas redes sociais, que é uma bolha e não representa a verdade absoluta, e eles acreditam nisso que eles estão falando. E existem os outros políticos de esquerda e do centro que conversam com a imprensa, a grande imprensa, passam a sua fonte, a sua informação para lá, leem o que eles escreveram e acreditam naquilo, e também, quando olham uma pesquisa, acabam ficando, olha, não é possível, não é isso que estão falando por aí, não é isso que está falando na grande mídia, da mesma forma que o bolsonarista, eu digo, não é isso que ele diz, não é isso que estão falando nas redes sociais, não é mesmo. Tá? Então eu queria agradecer vocês, se inscreve no canal, passa essa informação para mais pessoas, eu vou tentar colocar um título aqui, Bolsonaro vence, mas Lula tem mais chance, alguma coisa assim, que é para ver se as pessoas acessam o vídeo, por isso que eu falo, se inscreva no canal para você receber esse vídeo com mais facilidade, tá bom? Um grande abraço e até semana que vem.